Boa noite, irmãos. Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa noite, por estarmos aqui na casa do Senhor, embora em poucos, mas esperamos também que os irmãos que estão em casa estejam com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esperamos em breve que juntos nós possamos estar aqui adorando ao Senhor. Amém? Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 136. A palavra do Senhor diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E essa é a causa de nós estarmos aqui nesta noite. Amém? Vamos ficar em pé, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te louvamos nesta noite, Pai, pela rica oportunidade que temos de estarmos como igreja, ó Pai, unidos ao torno do teu nome, Senhor, para render graças a ti. Deus, seja exaltado nesta noite, seja glorificado, ó Deus. Senhor, que a tua presença, ó Pai, seja soberana aqui neste lugar, em nossas vidas, em nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a sua doce presença neste lugar. Ó Pai, se o teu Espírito não estiver aqui, ó Pai, não há motivos de, como igreja, também estarmos. Por isso nós clamamos a tua presença, doce Espírito de Deus. Ser presente neste lugar, fala aos nossos corações nesta noite, que possamos, ó Deus, sair daqui renovados pela tua presença, que teu Espírito Santo possa nesta noite falar a cada coração, que teu Espírito Santo possa renovar as nossas vidas, que teu Espírito Santo possa, ó Pai, trazer ó Pai, paz, que teu Espírito Santo possa trazer alegria aos nossos corações. Deus, nós te adoramos. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o
confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. não dá, Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, Senhor. não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. A cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. olhai os lírios, Olhai os lírios dos campos e os pássaros no céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. assim como o Senhor, Assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. as vozes somente, A cada manhã.
misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. A palavra do Senhor está escrita no livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 22, dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Que elas renovam as nossas forças, as nossas esperanças, a nossa fé. Que ela nos ajude a posicionar-nos como cristãos no meio de tantas adversidades. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus presente, um Deus conosco, um Deus que é muito maior do que a nossa mente humana pode imaginar. Louvado seja o teu nome, Senhor. A cada manhã a sua misericórdia em nós se renova. Tem mais que as forças, poder e a natureza e tudo que se fez. Que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. E as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. E as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim.
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém, Senhor. Como é bom te louvar, Senhor, te adorar aqui nesse lugar com os irmãos. Como é bom ser igreja, Senhor, na plenitude do Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Deus abençoe a vida de cada um daqueles que estão aqui, aqueles que, por motivos que nós já conhecemos, não estão. Que a bênção do Senhor se estenda sobre a vida de cada um, de cada família, de cada irmão, de cada irmã. Que, por motivos, ó Deus, conhecidos estão em casa, mas que a bênção do Senhor chegue às suas tendas e sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor, Pai, tem prevalecido no meio das dificuldades. Louvado seja o teu nome. Amém. Irmãos, esse é o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, aqueles que vieram preparados podem trazer aqui à frente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua provisão. Ó Deus, pelo sustento do Senhor, porque nada nos tem faltado a nós enquanto famílias, enquanto igreja. O Senhor tem provido as nossas necessidades, o Senhor tem levantado um povo fiel, ó Deus, e nós te louvamos, Pai. Agradecemos o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Pai, porque tu és maravilhoso e fiel, mesmo quando muitas vezes nós não somos. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez e por aquilo que Ele está fazendo. E hoje, nesta noite, é um desafio nós meditarmos sobre um assunto. E a maior crise pastoral é quando ele desce do púlpito no domingo pensando o que ele vai falar no próximo. E não pense porque as mensagens são gravadas que nós também não passamos por essas crises. Porque nós temos a responsabilidade de entregar algo que não é nosso, que é do Senhor. Se eu viesse aqui como professor falar em algum tema, para mim seria muito mais simples do que vir aqui e falar da palavra do Senhor. Porque ela não é minha. E eu não tenho autoridade de dizer aquilo que ela não é. E tenho a responsabilidade de falar aquilo que ela realmente é, do início ao fim. Por isso, quando você lê Apocalipse, no último capítulo está escrito: ai daquele que acrescentar um tio à minha palavra. Então eu fico pensando o que seria esse ai de Deus. Eu fico pensando o que seria, então, essa cobrança ou esta punição de Deus em relação àqueles que acrescentam algo na palavra que não é. Então, para mim, eu entendo essa responsabilidade e com prazer venho aqui para dividir esse texto com vocês. Eu quero agora, vamos apagar as luzes, nós vamos passar um vídeo para você. O Zé está preparando um vídeo lá, bem legal. E esse vídeo vai dar o pano de fundo daquilo que eu vou estar conversando com vocês nesta noite. Ok? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus.
E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem.
Abram comigo então em Gênesis capítulo de número 1, a partir do verso 3. Nós vamos ler alguns versículos que vão dar então o nosso pano de fundo para a mensagem desta noite. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, como já ouvimos o texto no vídeo, a terra era densa, completamente em trevas. No versículo 6 disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Deus separou então águas doces e águas salgadas. No versículo 9, disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, e assim se fez. Ele então separou a terra seca das águas, dando seus limites. No versículo de número 11, e disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto, que tenham em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. Deus, então, além de criar, ele providenciou uma cadeia produtiva alimentar. E no 14, e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Deus dividiu o tempo de existência em estações, dias e anos. Partindo então da ideia desse texto e do vídeo qual nós acabamos de assistir, nós entendemos que podemos destacar a transcendência de Deus. Podemos destacar aqui que Deus, ele não é observado, ele não é entendido, ele não é compreendido a partir da razão humana, porque ele transcende, ele está acima do que a nossa capacidade humana, da nossa cognitividade, do nosso pensamento, da nossa razão pode medi-lo, pode mensurá-lo. E quando eu olho a criação, não de uma forma panteísta, mas eu olho a criação a partir da perspectiva transcendente de Deus, eu consigo observar tamanho poder que havia na palavra do Senhor. Porque ele começou todas as coisas apenas com a sua palavra, ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: separa a terra das águas, e ele disse ao mar: mar, você vai até aqui, daqui você não passa. E quando eu penso, a minha mente não consegue alcançar o tamanho, a grandeza, a profundidade desse Deus. E dentro desta proporção extraordinária de poder de um Deus absoluto, eu consigo enxergar a sua forma fantástica de criar, de transformar e de organizar. E é sobre esses aspectos que eu quero discutir com você nesta noite. E o primeiro aspecto lá está em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que disse: haja luz e houve luz. Há um tempinho atrás, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Há um tempinho atrás, conversando com meu pai, nós estávamos falando em relação a este assunto. E nós dizíamos o seguinte: pai, melhorar o que já existe, trazer evolução àquilo que já veio à existência, otimizar, melhorar os processos de trabalho daquilo que foi criado. Pensamos nós que para um ser humano mediano, na sua concepção cognitiva, não é algo impossível. Aliás, nós vemos que muitas coisas, elas evoluíram ao longo do tempo. Nós poderíamos citar várias aqui. Nós percebemos a comunicação através de um telefone celular. Tesla criou a transferência de energia. E essa evolução chegou a ponto de nós conseguirmos comunicar-se por conta disso.
Nós vemos René Descartes, que criou o plano cartesiano, e a partir deste plano ele conseguiu agora fazer o quê? Uma planilha de localização, onde um GPS consegue identificar com precisão as pessoas e o local. Então nós percebemos aqui que Deus, ele não melhorou o que existia. Deus criou tudo do nada. Deus trouxe à existência a essência. Nós pegamos a essência e transformamos na existência. Deus trouxe a essência. A pessoa foi lá e pegou uma flor e pegou a essência daquela flor e transformou em um perfume. Mas a essência já existia. Ela pegou talvez ali daquela argila, entre mais de 130 tipos de argila, mas ela pegou entre as 3 que se pode fazer então uma porcelana durável, bonita e eficaz. E o ser humano pegou e fez aquele vaso Ming, fez aquele vaso, aquela porcelana chinesa tão riquíssima e tão importante, tão bela, mas ele da essência fez a existência, mas Deus criou a essência. Na filosofia chama-se arqué. Aquilo que dá sentido ao objeto. E pensando nisso, trazendo este pensamento à tona, eu consigo observar Deus e vem a pergunta: que Deus é esse que pode criar a essência? Ele pode criar a matéria para que dela viesse então ser transformada todas as coisas. E o que aprendemos com isso? O Deus transcendente que criou todas as coisas continua poderoso e continua criando. O Deus transcendente que criou todas as coisas continua atuante. O Deus transcendente que criou todas as coisas continua sustentando sua criação até os dias de hoje. Aleluia! Quando você observa um corpo celeste dentro de um sistema gravitacional, onde a Terra está firmada em um eixo imaginário, e ela gira ali no seu próprio corpo, e em 24 horas ela dá um giro, mas em 365 dias ela dá o giro completo, e quando você começa a perceber o sistema solar de uma forma tão organizada, onde os corpos celestes não se chocam. Quando você consegue observar uma planta que deve ser plantada no dia certo, porque esta planta, quando é lançada ao solo a semente, no dia certo ela vai produzir. E ela vai dar aquele fruto pelo qual a planta que foi lançada a semente, cresceu, se desenvolveu e deu fruto, a ponto de alimentar toda a criação. Quem que programou esta planta para se desenvolver desta maneira? Escute, somente Deus tem o poder de sustentar todas as coisas. É maravilhoso saber que um Deus transcendente, um Deus onipotente, onisciente, um Deus que tem todas as qualificações que a nossa mente não consegue ainda adjetivar todas elas, pensar nesse Deus que se importa comigo, que se importa com você, que se importa com a igreja, a ponto de dar o seu filho para morrer por ela. É magnífico. É magnífico. Mas também no verso 11 eu aprendo uma outra lição. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que segundo a sua espécie deem fruto, que tenham em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. Segundo aspecto que eu vejo aqui é transformação. Deus criou nada do nada e trouxe então a essência. Mas aqui da essência, Deus agora começou um processo evolutivo, que Ele está transformando aquilo que é a essência. Deus não só criou e trouxe a existência, a essência, mas Ele desenvolveu uma cadeia estrutural para que a sua essência se transformasse e se desenvolvesse de uma forma específica. E eu vou dar um exemplo prático, que talvez vocês vão lembrar porque já aprenderam isso no ensino fundamental, a fotossíntese, que é a maneira mais, talvez,
simples de definir o poder de Deus no processo de transformação. Aqui Deus deu condições para que o quê? Para que um ser vivo, ele através da fotossíntese, ele transformasse a energia do sol em energia química, para que ele pudesse então ali, o quê? Sustentar toda a cadeia biosférica do nosso planeta. Imagine a clorofila, o sol, o gás carbônico alimenta as árvores, e as árvores, quando são alimentadas pela fotossíntese, elas então desprendem o oxigênio, o qual sustenta toda a vida. Veja, que Deus é esse que pensou em uma cadeia de sustentabilidade para manter a vida no campo biosférico? Que Deus é esse que pensou em uma cadeia sustentável, onde o subproduto da sua criação alimenta as demais criações que Ele mesmo formou? Jesus sempre foi um agente transformador. Jesus, o seu primeiro milagre foi transformar então a água em vinho. Jesus transformou pescadores em discípulos. Jesus transformou pecadores em seus seguidores. Jesus transformou pecadores em homens salvos. E assim como Ele sustenta toda a criação comum da terra em suas mãos, Ele continua sustentando a sua criação especial. E a criação especial de Deus é você. A criação especial de Deus é a sua igreja sobre a face da terra. Escute uma coisa, Ele cria, Ele sustenta e Ele transforma a minha vida e a sua vida cada dia com o poder da sua palavra, com dinamis de Deus, com o poder daquele que disse naquele dia: haja luz e houve luz. Você consegue entender o poder de um Deus desse? Haja luz e houve luz. Eu poderia aqui, talvez, descrever alguns processos criativos que a ciência ela aborda para tentar justificar a criação de todas as coisas. Mas tudo isso é desprezível diante da palavra e do poder de Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Terceiro e último aspecto do nosso Deus, mediante esta palavra, é o aspecto da organização. Deus, então, Ele trouxe o nada do nada. Quando Ele trouxe o nada do nada, que é a essência, Ele transformou a essência, que é o seu segundo aspecto, e no seu terceiro, Ele organizou tudo aquilo que Ele criou. Mais do que criar, mais do que transformar, manter o universo em uma cadeia onde tudo tem a sua organização, ainda que não compreendamos de uma forma científica, mas entendemos que é organizado, é algo de um Deus transcendente. Assim como Deus, em proporção menor do que nós, Ele organizou todas as coisas, Deus também deseja que eu e você, como cristãos, também organizemos a nossa vida. Existem alguns aspectos de Deus que Ele organiza todo o universo porque Ele é Deus e Ele tem poder para isso. Mas Ele está dizendo para nós aqui nesta noite, escute, Ele está dizendo: organize a sua vida. Escute, organize a sua vida. Organizar o quê, pastor? O que a gente precisa organizar? Talvez você precise organizar as suas emoções. Está muito abalado. Uma emoção que não está uniforme, está emoções afloradas, que geram a intolerância,
a falta de compreensão do outro, a falta de compreensão de si mesmo. Precisamos deixar esse ponto, desculpe a expressão, mas esse ponto de ignorância e buscar então ajuda para poder resolver os nossos problemas emocionais. Que muitas vezes meus problemas emocionais podem atrapalhar o meu cônjuge, pode atrapalhar os meus filhos, pode atrapalhar a minha casa e o meu relacionamento com Deus. E eu preciso buscar resolver isso o mais rápido do possível. E Deus, como Ele é organizado, organizou todo o planeta, todo o sistema solar, toda a Via Láctea, Ele organizou todas as coisas. Será que nós não conseguimos organizar as nossas emoções? Precisamos buscar ajuda. Talvez você precise organizar a sua vida afetiva. Está desorganizado. Precisa colocar ordem na sua casa, no seu relacionamento conjugal com o seu cônjuge. Colocar, então, o seu relacionamento em uma plataforma horizontal e vertical com os seus familiares. Precisa colocar a limpo as suas afetividades. Mas talvez você precise também organizar algo que está dentro do nosso contexto humano, que é a vida financeira. Precisa organizar. Precisa deixar de gastar aquilo que não consegue pagar. Ou se quer gastar, tem que então melhorar a sua renda. Tem que melhorar como? Talvez a financeira é o quê? Como se organiza? É buscar melhorar os seus recursos na área financeira. Talvez você precise estudar para ter um emprego melhor. A Bíblia não condena isso. Talvez se especializar em alguma área. Buscar um conhecimento organizacional dentro da tarefa que você desempenha na empresa onde você trabalha, no local que você trabalha, ainda que seja um local simples, mas que demonstre algo que faça diferença. Deixar de ser movido pelo capitalismo, mas ser movido pela razão, gastar aquilo que tem. Fazer investimentos com os pés no chão. E talvez, o mais importante do que tudo o que eu falei para você aqui da organização. Organizar a sua vida espiritual. E como isso tem valor. E eu quero fechar a temática desta noite, lendo a parte B do livro de 2 Reis, capítulo de número 20, a partir do versículo 1, aonde aqui vai abordar a vida de um homem chamado o rei Ezequias. E o profeta que foi falar com o rei Ezequias foi Isaías, filho de Amós, o boiadeiro. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim: o profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Às vezes eu acho que eu sou redundante na minha fala, porque o texto se fala por si mesmo. Deus está chamando a igreja nesses dias para colocar em ordem a sua vida espiritual. Nós ouvimos no nosso país, principalmente, uma frase assim: vamos usar o jeitinho brasileiro. E como é difícil fazer o certo num país onde muitas lideranças têm demonstrado essa maneira do politicamente correto, que nem sempre é a maneira correta de se tomar as decisões. Eu vejo isso porque eu tive uma experiência nesses dias. Eu estou reformando a minha casa lá em Umuarama e o meu vizinho está fazendo a sua calçada. E do dia para a noite, aquela árvore na frente da casa dele caiu e desapareceu. E o vizinho contou uma história que veio uma ventania e que essa árvore caiu sobre a grade. E eu falei, puxa vida, mas eu como cristão não posso inventar essa história. Porque a árvore da minha casa não caiu. Mas eu preciso tirar ela, porque está no portão da minha casa. E agora? Então eu tenho que montar um processo. Eu liguei lá para a prefeitura. Aliás, minha esposa ligou.
Diz, olha, você vai montar um processo, você vai lá no IAP, você vai lá no órgão ambiental da prefeitura, né, vai protocolar isso, aí o fiscal vai lá na sua casa, vai verificar a necessidade, e daí a prefeitura vai arrancar essa árvore, você tem que fazer isso, fazer aquilo, vai demorar uns 60 dias. Puxa vida. Mas tá, crente é duro, né? Senhor, a gente vai fazer. Fui lá na prefeitura fazer tudo isso. E aí eu percebi que foi mais rápido do que eu pensei. Porque daí o fiscal foi lá e viu, mas essa árvore aí não é uma árvore nativa. É uma oitia, é uma árvore comum, então você pode tirar tranquilo, né? Mas você vai fazer isso, vai comprar tantas árvores, você vai plantar isso, ensinou como fazia o processo. Enfim, segunda-feira eu vou tirar a árvore. O que eu entendi? Que às vezes para organizar a nossa vida não é difícil. É porque nós somos pressionados a tomar atalhos. Nós somos pressionados. Nós queremos tomar atalhos. Nós queremos chegar mais rápido, nós queremos tomar atalhos. Nós queremos resolver as coisas da nossa maneira. E Deus aqui está dizendo, olha, não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Então a palavra para nós é isso nesta noite. Coloque a sua vida de uma forma que ela esteja organizada diante do Senhor. E essa palavra vem para mim, vem para a igreja. É uma palavra que sim nos coloca na parede, não no sentido de nos impor uma vontade opositiva de Deus, mas eu encaro isso como uma oportunidade de Deus. Organize o seu negócio. Está tudo errado lá? Organize o seu negócio. Organize o seu relacionamento. Organize a sua vida espiritual, conjugal. A palavra para nós nesta noite, em alto bom som, organize. Sabe como que eu enxergo como uma pessoa é um bom profissional? A primeira coisa quando eu chego numa oficina mecânica, ou em qualquer lugar, porque eu sou meio mecânico também, primeira coisa que eu vejo, como está a caixa de ferramenta. Como está organizado. Um japonês, quando ele chega numa empresa, a primeira coisa que ele faz é visitar o banheiro da empresa, para entender como que ela está. Organização. E eu te pergunto, como que está nós que somos a igreja do Senhor? Isso aqui são paredes, você é a igreja do Senhor. Está organizado? Você está vivendo do jeito certo, do jeito de Deus, ou você está vivendo do seu jeito? Porque aqui, Isaías falou para o rei Ezequias, e ele está falando para nós hoje, organiza. Porque amanhã, meu irmão, não te pertence. Escute, amanhã não te pertence. Amanhã não me pertence. Organize. Amém? Creio que é o suficiente para essa noite. Creio que a dose já foi é igual remédio. Se eu for mais agora, pode matar. Então, vamos dar a dose para curar. Pouco não cura, né? Dá uma dose pouca, só aumenta a infecção. Se dá uma dose certa, combate a infecção. Que essa infecção da igreja é o pecado, né? Então, tem que dar a dose certa. E eu vejo que a palavra do Senhor ela veio assertiva nesta noite. Amém? Eu quero fazer uma oração, pedindo para Deus me ajudar a organizar. E agora tem algo que eu esqueci de falar aqui. Pastor, o que é mais difícil de organizar na vida do ser humano? Sobretudo é uma coisa: o tempo. E quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Dedique-se o seu tempo para Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Antes de eu fazer essa oração,
eu quero fazer alguns agradecimentos e algumas considerações. Como faz tempo que a gente não está no culto mesmo, né? Não vou ficar muito preocupado com o horário. Primeira coisa que eu quero agradecer é... Os irmãos têm sido fiéis, não tem faltado nada. Não tem faltado nada para a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Não tem nem o irmão da igreja passando necessidade. Quando eu falo necessidade é fome, né? Um teto para morar, um remédio que não tem, que precisa. Então eu louvo a Deus, porque a comunidade, Deus tem suprido esta comunidade, não tem nos faltado nada. Isso não é maravilhoso? Porque, irmãos, eu tenho visto e tenho conversado com pastores da nossa convenção, e isso não tem sido a realidade de muitos. Muitas igrejas não conseguem pagar, não pagaram seus aluguéis, foram fechadas. Igrejas com irmãos passando dificuldade, seríssimas. Que não é porque o pastor não quer atender, porque não tem recursos, irmãos, desempregados mesmo. E louvado seja Deus, irmãos, que não tem faltado pão. E se eu estou enganado, você pode me corrigir. Porque eu tenho falado com alguns irmãos, amém? Eu falei com grande parte dos irmãos, falei, irmão, está faltando alguma coisa na sua casa? Porque eu já disse que a igreja ela tem que ser uma família. Se está faltando pão, irmão, então a gente não é igreja. Não tem faltado nada. Até ganhamos uma cesta básica, a pessoa veio falar, uma pessoa da igreja, pastor, tem umas cestas básicas para doar. Eu falei, olha, e a igreja? Graças a Deus está todo mundo bem suprido, né? Louvado seja Deus. Eu fiquei tão feliz. Muito feliz. Então eu louvo a Deus pelos irmãos, pela fidelidade, os irmãos nas ofertas, nos dízimos, não tem faltado nada. Outra coisa eu quero agradecer também, os irmãos que têm participado dessas gravações, irmãos, isso não tem sido fácil. E a Bíblia diz que quem honra, honra. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que têm se disposto a gravar, editar esse negócio aí, irmão, preparar para jogar na live lá. Então nós mudamos a internet da igreja e já estamos pensando em comprar câmeras novas também, vamos melhorar esse negócio. Porque a gente quer avançar. Essa mensagem, irmãos, tem atravessado o Atlântico. Tem muita gente vendo essa mensagem, alimentando dela. Você não tem ideia de onde ela tem chego. Então, a gente precisa melhorar isso, mas eu louvo a Deus pela disponibilidade dos irmãos do louvor, que tem vindo gravar, né? E que todo mundo já sabe quem é, a Sara, a Maiara, o José, o Rian, o Renan, olha, tanta gente agora, né? O Rafa na produção aí, né? Minha esposa já veio como diretora também de gravação na última mensagem. Então, irmãos, eu tenho essa liberdade de agradecer cada um dos irmãos, porque tem sido muito importante, irmãos, muito importante. Eu não dou conta de carregar o piano. E esse piano tem brilhado muito por aí. Louvado seja Deus, né? Então, esses agradecimentos que eu quero deixar aqui, né? E pelos irmãos também estar assistindo e compartilhando esses vídeos. Envie essa mensagem, irmãos, para muito longe. Seus amigos. Hoje a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, tanta coisa que a gente tem para falar a palavra. Então, vamos usar essa tecnologia para levar a palavra para muito longe, tá bom? Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, e eu quero agora, no nome de Jesus, Pai, pedir ao Senhor que Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a colocar em prática esta palavra. Sobretudo, Pai, a palavra que vem nos dizendo para organizar a nossa vida. Porque o Senhor fez tudo o que precisava ser feito. O Senhor criou nada do nada. O Senhor transformou todas as coisas. O Senhor organizou todo o universo. O Senhor providenciou salvação e graça através do Seu Filho. E nos dá hoje a oportunidade, através da Tua palavra poderosa, para nos organizarmos como igreja. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a organizar as áreas que precisam ser aplanadas e organizadas. Organizar as emoções, Pai, o lado afetivo. Pai, se é necessário organizar, ó Deus, a área financeira, espiritual. Ó Deus, em qualquer área que o Senhor entenda que é necessário, nos incomode com Teu Espírito Santo para que possamos organizar e glorificar o Teu nome com tudo que temos, com tudo que somos.
porque nós somos do Senhor. Pai, dê graça e abençoe cada um no nome de Jesus. Assim eu oro. Amém. E graças a Deus. Amém.